Meu nome é Dario Anka e, nos últimos 40 anos, tenho canalizado uma entidade extraterrestre que chamamos de Bashar. Bashar é um especialista em primeiro contato de sua civilização, chamada Zazani, que existe em uma realidade paralela. Se sobrepuséssemos a realidade deles à nossa, seu planeta estaria a uns 500 anos-luz na direção da constelação de Órion. Ele nos trouxe muitas informações nos últimos 40 anos, e vamos explorar e compartilhar algumas delas hoje, nesta série. Minha experiência com ele começou em 1973, quando tive 2 avistamentos de UFOs em plena luz do dia aqui em Los Angeles, o que me levou a investigar o que era aquilo. E me fez entender que Bashar e eu fizemos um acordo para fazer essa canalização antes desta vida. Gostaríamos de apresentar essa informação a vocês nesta série. Desejo um bom dia a vocês, neste dia do seu tempo. Como estão? Mas a ideia não é ter sinais. A ideia é saber dentro de si, em sua mente, alma e coração. Que você não está sozinho, e abrir seu coração, mente e espírito para a compreensão de que você está conectado ao cosmos, que faz parte de uma família galáctica e espiritual, que não está sozinho. Isso precisa ser real para você antes que os sinais possam acontecer. E agora, a pergunta de $1 milhão: estamos sozinhos? Obviamente, ao explicar que canalizo uma consciência extraterrestre há 40 anos, acredito que não estamos sozinhos. Nossa sociedade expandiu recentemente suas ideias sobre extraterrestres. Nos últimos anos, descobrimos literalmente milhares de planetas extrasolares orbitando outras estrelas. E estamos começando a perceber que isso é a regra, e não a exceção. Nem todos esses planetas são capazes de abrigar vida como a conhecemos. Mas cálculos indicam que provavelmente existem milhares, se não dezenas de milhares, ou até milhões de planetas capazes de abrigar vida como a conhecemos em todo o universo. Mas a questão para muitas pessoas não é tanto se há vida lá fora. Pois a maioria hoje admitiria que é ridículo pensar que em todo o universo não há nenhuma outra forma de vida. A verdadeira questão é: mas eles estão aqui? Já viajaram para a Terra? Obviamente, houve milhares e milhares do que são chamados de avistamentos de UFOs, ou agora UAP, em todo o mundo por muito tempo. E alguns desses avistamentos, alguns que eu mesmo tive, são irrefutáveis como máquinas que voam pelo ar. Não são luzes misteriosas à distância. Muitas pessoas viram UFOs de perto e não podem negar o que viram, assim como não negariam um avião no céu ou um helicóptero a curta distância. A questão é: são naves extraterrestres?
São naves do nosso próprio planeta? Naves de tecnologia avançada do nosso governo ou de algum outro governo estrangeiro? A ideia é entender como esses UFOs operam e que eles ainda fazem coisas que estão, pelo menos que saibamos, além da nossa capacidade técnica. A ideia se estende também aos chamados eventos de contato ou encontros, ou mesmo ao domínio conhecido como abdução alienígena. E nesse domínio, a maioria relata ver um certo tipo de extraterrestre conhecido como os Greys. Bashar tem uma história única sobre quem são os Greys, por que estão aqui e o que fazem nessas chamadas abduções. Para ele, a ideia não é tanto que os Greys são verdadeiramente alienígenas, mas que vêm de uma realidade paralela e que, muito tempo atrás, nessa realidade, eram tão humanos quanto nós. Eles eram mais voltados para a tecnologia, mais avançados, mas talvez um pouco atrasados no quesito espiritualidade. Eles desconsideraram a ideia, como muitos humanos na Terra fazem, de sua conexão com a natureza, não a honraram de verdade. E acabaram destruindo seu ecossistema, suas florestas, oceanos e atmosfera com sua tecnologia. Chegou a um ponto de inflexão, segundo a história de Bashar, onde já era tarde demais para reverter. Como humanos, eles não conseguiam sobreviver de sua forma normal. Tiveram que ir para o subsolo, criar cidades e colônias subterrâneas para filtrar os poluentes de seu mundo, mas não foi suficiente. Eventualmente, descobriram que não podiam mais se reproduzir, pois os poluentes haviam entrado em seu sistema a ponto de não poderem ser eliminados. E perderam muitas de suas habilidades normais. Começaram a perceber que sua espécie estava morrendo, e a versão deles da Terra se tornava um deserto. Então tiveram que começar a se mutacionar para se adaptar cada vez mais ao ambiente, e se acostumaram a viver no subsolo. Ganhando cada vez mais habilidades para sobreviver assim, aumentaram seus olhos para ver no escuro. E, ao longo de gerações, tornaram-se os seres que hoje conhecemos como os Greys. A ideia é que eles sabiam que estavam morrendo e que nem a clonagem os ajudaria a continuar sua civilização. Então, segundo a história de Bashar, eles usaram sua tecnologia avançada para cavar em diferentes realidades paralelas. Diferentes versões da Terra que existiam ao lado da deles, onde o DNA humano ainda era viável, como a nossa realidade. Eles escolheram pegar DNA humano, extraindo de pessoas que haviam abduzido para misturá-lo com sua genética. E criaram uma raça híbrida, ou várias, que permitiriam a sobrevivência de sua civilização. Com base em algumas das informações que eu falei originalmente sobre, onde muito tempo atrás, outra raça chamada Anunnaki criou o Homo sapiens injetando sua genética no hominídeo que evoluiu naturalmente, o Homo erectus, criando uma espécie híbrida chamada Homo sapiens. Isso representa a ideia de uma segunda geração de hibridização da espécie humana pelos Greys. Para criar esses híbridos que não só perpetuariam sua civilização, mas, em retribuição pelo dom que lhes demos de continuar a existir. Os próprios híbridos, como a civilização de Bashar, estão dispostos a nos ver como família. Eles estão geneticamente conectados a nós e dispostos a nos dar as informações que vêm nos passando nas últimas 4 décadas. E há mais tempo, para nos ajudar a evitar as mesmas armadilhas e o mesmo resultado que destruiu a civilização dos Greys. Pois reconhecem que estamos fazendo muitas das mesmas coisas que os Greys fizeram para destruir a versão deles da Terra. Então, ao aplicar essa informação de Bashar em nossas vidas, podemos buscar caminhos melhores, abordagens mais construtivas.
Maneiras mais positivas de fazer as coisas para não seguirmos os Greys em sua destruição da versão deles da Terra. Uma das principais perguntas que as pessoas têm sobre se os ETs podem ou não chegar à Terra. É a ideia das grandes e vastas distâncias entre as estrelas. Entendemos que pode haver vida lá fora. Mas muitos simplesmente não acreditam que ela possa nos alcançar, que nenhuma tecnologia possa tornar isso possível. Superando esses vastos abismos de distância entre diferentes sistemas estelares. Bem, mas mais recentemente, até mesmo alguns de nossos próprios cientistas perceberam que há maneiras de contornar essa ideia, de superar essa limitação. E que, embora possam provar matematicamente que é possível ir a um sistema estelar diferente em um tempo relativamente curto, a matemática funciona para essas equações. Eles dizem que o único impedimento é que simplesmente ainda não temos a tecnologia para isso. Mas uma civilização 100, 1000 ou 10.000 anos à nossa frente pode ter resolvido esses problemas de tecnologia, pode ter diferentes formas de entender como viajar de estrela em um tempo relativamente rápido. Bashar explicou como sua civilização faz isso. E sem entrar em muitos detalhes, em termos simples, é isso que ele disse que funciona para eles. Consideramos que um objeto existe em um local, no espaço e no tempo. Mas eles não pensam assim. Dizem que todo objeto tem uma certa frequência. É composto por diferentes padrões de energia. Eles podem ver esses padrões de energia quase como uma equação. Uma parte dessa equação é a localização do objeto no espaço e no tempo. Então, eles não veem um objeto como existindo no espaço e no tempo, mas veem a localização como parte da descrição de um objeto. Eles desenvolveram a capacidade de acessar e mudar essa variável locacional na equação que compõe esse objeto, como uma nave espacial. E, mudando sua variável locacional, eles podem alterá-lo do local A para o local B, mapeando o universo como uma variedade de diferentes coordenadas espaciais, e impondo uma coordenada espacial em suas naves espaciais e na tripulação a bordo, para representar um local numa estrela distante, e dominando verdadeiramente a energia desse objeto. Então, eles podem fazer com que esse objeto desapareça do local A, e de repente passe a residir no local B, sem ter realmente percorrido a distância intermediária. É como uma realocação instantânea do objeto. Voltando ao princípio holográfico de que tudo, na verdade, existe em todo lugar no universo. E é simplesmente impondo uma certa vibração sobre ele que faz com que se manifeste em um local, em oposição ao local que ocupava anteriormente. Essa é uma tecnologia extremamente avançada. Eles estão milhares de anos à nossa frente, mas torna possível para civilizações que dominaram esse tipo de tecnologia viajar instantaneamente de uma estrela a outra com facilidade. E, portanto, visitar planetas como a Terra e ser vistos como os UFOs em nossos céus. Bashar disse que um dia, após o contato aberto ocorrer, também aprenderemos a dominar esses tipos de tecnologias. E que um dia viajaremos para outros planetas e nos tornaremos os UFOs deles. E eles se perguntarão sobre nós. Podemos ajudá-los a alcançar uma nova compreensão da vida na galáxia, a vida no universo, e nos permitir apresentar a eles a possibilidade de contato aberto. Assim como Bashar nos apresenta essa possibilidade. Outra coisa que quero abordar, já que falamos da jornada da alma e jornadas espirituais, é que não estamos sozinhos, não só com relação a ETs físicos. Mas nunca estamos sozinhos, pois temos conexões com o espírito. Temos guias espirituais, famílias de alma. A ideia é saber que eles estão sempre lá para nos ajudar quando realmente precisamos.
E que estamos sempre recebendo essa ajuda, mesmo sem nos darmos conta. Então, a pergunta de estamos sozinhos pode ser respondida não só fisicamente, mas espiritualmente. E a resposta é não. Temos muita ajuda. E pedir orientação ou ajuda não é tanto pedir algo que não temos. Pedir ajuda é estar em um estado de graça, permissão e gratidão. E apreço para estar mais ciente da ajuda que já recebemos. Então, a ideia é não pensar que estamos sozinhos, mas sim entender que provavelmente nunca estivemos. Sobre onde estão os extraterrestres que nos visitam. Bashar, claro, vem de uma civilização que ele descreve nas canalizações que faço. O planeta, em sua língua antiga, chama-se Assazani, e significa lugar de luz viva. O planeta deles não é muito diferente da Terra, mas é mais verde, tem mais água e oxigênio. Poderíamos sobreviver lá se mudássemos para a realidade paralela deles e pousássemos no planeta. E talvez ficássemos um pouco tontos no início, devido ao oxigênio extra. Mas nos adaptaríamos, nos acostumaríamos. Ele disse que o planeta deles é mantido muito verde. Não tem muitas cidades ou estruturas, exceto as temporárias que servem a um propósito passageiro. As naves espaciais deles são suas cidades, e algumas são bem grandes, o que chamamos de naves-mãe. Ou nave-cidade que podem abrigar centenas de milhares de pessoas. No entanto, a população do planeta deles não chega nem perto da Terra. A população de Assazani pode não exceder cerca de 300 milhões de indivíduos. Mas alguns vivem no planeta, outros em naves, explorando coisas diferentes. E Bashar se apresenta especificamente como um especialista em primeiro contato. Ou seja, sua paixão é explorar e conhecer civilizações. Fazer contato com espécies alienígenas em diferentes planetas e dimensões. E explorar a possibilidade de se juntarem à sua aliança interestelar. Ou simplesmente ter um relacionamento que expanda a todos. Por isso estão animados em interagir com a Terra, fazemos as coisas de forma diferente deles. Eles aprendem conosco diferentes formas de expressão dos seres. Assim como nós podemos aprender com ele. E para eles, isso expande a família galáctica a que pertencemos. Ele já falou sobre diferentes civilizações. Falou de civilizações no sistema estelar de Sirius. Falou de civilizações nos sistemas estelares que chamamos de Orion. Falou dos sistemas estelares das Pleiades, com planetas habitáveis. Falou também dos sistemas Lyran. E de seres interdimensionais que podem existir além da nossa compreensão da realidade. Mas que podem interagir com níveis de nossa consciência dos quais não nos damos conta. Ou que encontramos em sonhos, quando nossa mente física não interfere. E nossas células espirituais estão mais abertas para receber conexões e comunicações. De seres que não têm nenhuma semelhança conosco como seres físicos. Então, Bashar falou sobre muitas civilizações diferentes. Ele diz que, em termos de sua aliança interestelar, há bem mais de 200 civilizações que pertencem a ela. E que existem milhares de civilizações que populam apenas a nossa galáxia. Muito menos as outras galáxias do nosso universo. Muito menos as galáxias que podem existir em realidades paralelas. Então, estamos longe de estarmos sozinhos. O universo, de certa forma, está repleto de vida. E se estivermos dispostos a nos abrir à ideia de contato com outras civilizações, saberemos muito rapidamente que, de fato, não estamos sozinhos. Então, quanto ao contato aberto, por que isso é um assunto em discussão agora? Por que isso é importante? Até mesmo nosso próprio governo começou a admitir que os UFOs realmente existem. Eles foram capturados por câmeras, em aviões e de várias formas.
Estamos começando a nos abrir para encarar esse fenômeno como algo real, que merece um pouco mais, talvez muito mais, investigação. Bashar disse que, de certa forma, quando começamos a pensar em vida em outros planetas, que isso poderia ser mais possível. Nós enviamos a eles um convite energético. E eles responderam. Essa é a forma como eles geralmente iniciam o contato com outras civilizações, encontrando indivíduos por meio dos quais podem enviar informações. Eles observam o que as pessoas fazem com essa informação naquela civilização, se a aceitam e aplicam, ou se a rejeitam. E usam isso como um barômetro para saber se o contato aberto é algo que aquela civilização deseja. Porque eles deixam a nosso critério. Eles deixam em nossas mãos a decisão de onde queremos chegar. Eles não querem interferir em nossa civilização. Eles querem que tomemos a decisão sobre se isso é algo que é benéfico para nós. Eles estão dispostos a interagir conosco, mas apenas mediante nosso verdadeiro convite. A ideia, então, é que ele está sentindo que mais e mais pessoas estão explorando a expansão da consciência. Mais e mais pessoas estão cientes de que a vida é possível em outros planetas. Mais e mais pessoas estão explorando suas próprias jornadas espirituais. Isso abre caminho para mais dessas discussões. Isso nos aproxima da vibração deles. E quando nos encontramos no meio do caminho, é quando Bashar disse que o contato aberto é possível. Bashar raramente faz previsões, pois ele disse que, de certa forma, não existe previsão do futuro. Existe uma percepção, por certas pessoas, da energia que existe no momento em que a previsão é feita. E se essa energia não mudar, então a previsão pode se concretizar. Se a previsão se torna conhecida de um jeito que as pessoas não querem que aconteça, elas podem mudar a energia e a previsão se tornará obsoleta. Isso não significa que a previsão inicial estava errada. Apenas que a energia do momento em que a previsão foi feita mudou, e agora seguimos um caminho diferente. Mas, de vez em quando, Bashar faz uma previsão. Quando ele sente que o ímpeto e a energia por trás da previsão são tão fortes que dificilmente mudarão. Por exemplo, em 1998, e isso foi gravado em fita, Bashar disse que era muito provável que haveria um ataque terrorista em Nova York antes do fim de 2001. Obviamente, isso aconteceu. Ele disse antes da eleição de 2016 que, após ela nos Estados Unidos, tudo mudaria. Acho que muitos concordam que isso se concretizou. A previsão mais recente que ele se dispôs a fazer, e que ele sente que dificilmente mudará, é que há mais de 90% de probabilidade de que, até o fim de 2026 ou início de 2027, haverá algum tipo de evento de contato que seria relativamente inegável. Ele não diz por que isso acontece. Não diz o que causa isso. Ele simplesmente diz que, nesse ponto, há um alto grau de probabilidade de que as pessoas na Terra entenderão e saberão que a vida extraterrestre existe e que o contato é potencialmente possível. Teremos que esperar para ver exatamente quais eventos podem causar isso e se essa previsão se concretiza ou não. Mas, como disse, é raro ele fazer tais previsões. E as outras que ele fez no passado, de fato aconteceram. Então, todos juntos, esperaremos para ver se esta é uma oportunidade para nós nos abrirmos à possibilidade de um contato aberto. Mas eles estarão observando o que faremos com esse evento, seja o que for e como se desenrolar. Porque nossas reações e respostas a ele é que dirão a ele se estamos prontos ou não. Por exemplo, há um avistamento de OVNI muito famoso, chamado Luzes de Fênix, que ocorreu no fim dos anos 90. Isso aconteceu quando uma grande nave, com cerca de 1 quilômetro de comprimento, passou muito lentamente sobre o estado do Arizona. E foi testemunhada por mais de 10.000 pessoas. Quase não houve menção nas notícias, a menos que fosse disfarçado como sinalizadores, ou aviões, ou luzes de balões, ou algo assim. Como respondemos a isso? Negando que aquilo aconteceu. Negando 10.000 testemunhas. Foi uma indicação para Bashar e outros extraterrestres que estão observando a Terra, que ainda não estávamos prontos para o contato. Então veremos o que acontece se este evento ocorrer, como Bashar disse que poderia. E veremos nossas respostas, e mais importante,
os AETS verão nossas respostas. E isso determinará a rapidez com que o contato aberto na Terra poderá ocorrer. Agora, diante de tudo que foi dito, os humanos podem ter um papel muito ativo ao iniciar o contato. Existem muitos grupos que estão fazendo o que chamam de encontros C5, onde vão para certas áreas remotas. Eles enviam luzes, enviam pensamentos. Eles se comunicam telepática e energeticamente para convidar os AETS a virem interagir conosco. E alguns deles tiveram certo sucesso em obter respostas dos UFOs. As pessoas podem acender ou piscar certas luzes. E os UFOs piscarão luzes de volta no mesmo padrão. Coisas assim são os estágios iniciais do contato. Então eu encorajo as pessoas a saírem, a não ter medo de iniciar o contato dessa forma. Porque, novamente, quanto mais pessoas dispostas a dizer: sim, sabemos que vocês estão aqui. Sabemos que sempre estiveram aqui. Estamos dispostos e prontos para aceitar a ideia de que pertencemos a um universo maior. Uma família maior do que imaginávamos. E estamos dispostos a ter contato aberto com vocês. Então, talvez o contato aberto possa ocorrer mais rápido. Então, por favor, usem suas imaginações. Saiam. Façam as coisas que permitirão expressar sua disposição para ter contato aberto. E, idealmente, os AETS responderão de alguma forma. Em breve.